A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o irmão Paulo. Eu estarei relatando sobre o caráter do cristão quanto aos animais de estimação, né? Isso é muito pouco falado. Se eu ouvi isso aí, foi muito poucas vezes. Mas eu estarei aqui tratando sobre esse assunto porque nós cristãos também temos que ter o caráter. Não é só a doutrina do corpo, é a doutrina da alma e do espírito também que vai salvar. E isso é muito interessante porque muitos têm errado nisso. E eu vou comentar sobre isso, sobre esse assunto, hoje aqui. Vamos primeiro ler em Gênesis 1:26, que diz assim: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Meus irmãos, aqui está falando que Deus deu o poder, né, para o homem dominar, deu essa responsabilidade para ele dominar sobre os animais. E o interessante é que Deus cuida dos animais. Tanto que quando ali Noé estava na arca, a Bíblia diz que os animais também foram para servir até mesmo de alimento. E aqui a Bíblia diz em Gênesis 8:17: Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se arroje sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então a ordem foi multiplicar. Mas o interessante, meus irmãos, é que muitos, até mesmo que se dizem cristãos, não cuidam adequadamente de seus animais. Nós sabemos. Então, meus irmãos, como está falando sobre multipliquem sobre a terra. Então, é certo você castrar seu animal? Se você está castrando, porque assim como para o ser humano, também para os animais não é certo. Prender pássaro em gaiola também não é certo, né? Sabemos disso. O pássaro tem que ser livre para voar, para louvar a Deus, senão ficar preso numa gaiola, tirando a liberdade dele. Assim como o cachorro preso na corrente. Ah, mas chegou visita. Coloca o seu cachorro na casinha, coloca o seu cachorro em algum lugar mais fechado, em algum ambiente, mas evita de prender seu cachorro na corrente, né? Porque isso é errado. Eu já vi até minha irmã falando sobre esse assunto. Uma vez de prender o cachorro na corrente. E então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa também é o modo, se você mora na roça, o modo que você tem tratado seus animais também interfere. Se você mora na roça, se você vai matar um frango para fazer, tem um modo certo. A Bíblia fala que frango sufocado, o animal sufocado não deve se alimentar. E também é maltratar, né? Fazer aquela morte dolorosa, espancar o animal. Então isso não é do agrado de Deus. Amém? Então, nós sabemos que até religiões pagãs fazem isso. Então isso prova que nós não devemos fazer. Muitas religiões aí matam animais de forma cruel, né? Então é complicado, amém? Então temos que estar atento com isso. Tem um versículo em Deuteronômio 22, versículo 6, que fala o cuidado do Senhor com os animais. É muito interessante. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho de alguma árvore ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixarás ir livremente a mãe, e os filhos tomará para ti, para que bem te vá e te prolongue os dias. Então, é interessante que aqui Deus deixou, fala para deixar, né, a mãe livre, por quê? Para ela se procriar, para continuar a sua vida. Assim como no versículo 10 também diz assim: Como o boi e o jumento juntamente não lavrarás. Que naquela época colocava um jugo, né?
Ainda hoje, nos dias de hoje, alguns locais colocam esse jugo, o boi lá para arar a terra, dois bois e aquela madeira, que é, que é o jugo. Mas está falando aqui com o boi e o jumento não lavarás. Por quê? Porque o boi vai ficar o peso mais para o jumento ou o peso mais para o boi. Então isso vai maltratar o animal. E Deus, desde a antiguidade, Deus está falando disso. Então devemos analisar o modo também que estão tratando os animais, amém? O justo, ó, Provérbios 12:10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas a misericórdia dos ímpios são cruéis. Então, meus irmãos, esses são alguns versículos, né? Mas a palavra do Senhor é clara. Então, meus irmãos, tem muitas coisas que muitos aí acham que não tem problema, que isso é de menos, mas será que Deus se agrada de você bater no seu animal só porque ele fez tal coisa? Porque o animal não tem pensamento, sabemos disso. Ele faz coisas por repetição, mas pensar ele não sabe. Ah, o animal fez xixi em tal lugar, a pessoa vai lá, pega um pau, madeira, bate no animal para ver se aprende. Será que isso é certo, meus irmãos? A gente tem que estar atento, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada que maltrate os animais, assim como o passarinho, assim como qualquer animal, né? E muitas religiões pagãs aí maltratam, né? Até mesmo comem animais que não são para o ser humano se alimentar. Então, vamos vigiar enquanto a isso, amém? Se você castra o seu animal, pare com isso agora. Ah, mas tem que ele sai para a rua, então comece, a responsabilidade é sua. Comece a cuidar disso também, amém? Porque se você não quer que seu animal tenha filhote, então tem responsabilidade sobre isso. Agora, castrar o animal não é correto para o servo de Deus, para a serva de Deus, amém? E assim como qualquer animal, qualquer outro animal. Então, Deus abençoe a cada um. Isso foi apenas uma palavra do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe. Irmãos, e sobre, como eu falei, prender o animal na corrente. Ah, mas se eu for sair na rua, eu não posso prender o animal, levar o animal? Aí já é diferente o caso, né, irmãos? Porque aí você vai estar protegendo o animal para ele não ser atropelado. Você sai com ele solto, se não for ensinado, ele vai sair no meio da rua. E os animais são até atropelados. Aí sim, esse caso é que você vai estar guiando o animal. Amém? E aí não há problema. Agora, eu já vi muitos casos, até pessoas crentes, que prendem seu animal em casa, deixa acorrentado o tempo todo, o animal não tem liberdade para nada. E o animal vive estressado. Isso já é errado, amém? Deus não se agrada. Deus abençoe. Em nome de Jesus.